Olá, você que acompanha o canal Sítio em Casa, tudo beleza? Espero que estejam muito bem. Eu vou bem demais com a graça de Deus e nesse vídeo de hoje, pessoal, o papo é sobre porta-enxerto de videira. O que, pessoal, que determina ali por uma variedade de videira ser classificada como porta-enxerto, né? Quais são as características que são avaliadas ali, principalmente pelos pesquisadores, institutos de pesquisa, para determinar que aquela variedade ali é uma boa opção para porta-enxerto de videira, aí para confecção de mudas, né, ou para enxertinho em campo, né, para propagação aí tanto comercial, né, quanto a propagação para quem quer ter uma mudinha ali no seu quintal. Eu vou trazer umas informações super legais para vocês. Confira esse vídeo até o final. Mas antes, meus amigos, peço a força de vocês se não são inscritos, inscrevam-se no nosso canal, deixa aquele like maneiro e compartilhem os nossos conteúdos. Manda ver lá no campo dos comentários, mandem dúvidas, mandem sugestões, vamos interagindo bastante, que assim eu posso trazendo conteúdos cada vez mais bacanas para vocês. Sem mais delongas então, bora pro vídeo. Aqui, pessoal, temos um exemplo aí de um dos porta-enxertos que temos aqui no meu sítio em casa. Esse é o IAC572, um porta-enxerto bem vigoroso, vocês podem notar aí pelo tamanho dele. Ele é um porta-enxerto que eu fiz até mais baixo, ele tem uns 50 centímetros de altura, depois tem a ramificação dos galhos para cima. E ele aqui, ele já está com mais de 3 metros de altura e chegou até na minha cerca elétrica ali, preciso pôr a escada depois e retirar. Ele, por exemplo, pessoal, é um bom exemplo assim, de um porta-enxerto muito vigoroso, tá? Óbvio, tá, pessoal, que as características dos porta-enxertos, elas variam conforme a região que ele está sendo implantado. Então, as características do 572 aqui vão ser diferentes dele, por exemplo, no Rio Grande do Sul, tá? Porque tudo influencia, pessoal, no vigor da planta, na forma como a planta ela vai crescer, que ela vai se desenvolver. O clima, o solo, o manejo, né, a variedade que está enxertada sobre ela. Então, vários fatores influenciam aí e vão ditar a forma como essa variedade de porta-enxerto vai se desenvolver naquele local. Aqui pra mim, tá, pessoal, na minha região, tá, em geral, assim, os porta-enxertos do IAC, eles vão muito bem, tá? O 572, ele é um monstrengo, tá? Aqui em praticamente todo o estado de São Paulo ele tem essa característica de alto vigor. Então ele é muito vigoroso, ele é muito forte, ele se desenvolve, ele enraiza muito. As raízes, elas são profundas, tá? Aqui, tá? Em outras regiões, eu sei que algumas pessoas relatam características do 572 ser um pouco mais superficial no seu sistema radicular, mas aí é por conta das condições do solo, tá? Tem um solo aqui que favorece legal o desenvolvimento do enraizamento, do desenvolvimento dele, tá? Ele é um porta-enxerto que não carece muitos cuidados, se você manter ele assim. Isso aqui é só porta-enxerto, não tem variedades enxertadas sobre ele, tá? Que aqui eu retiro galhos para poder fazer muda. Tá? Uma outra enxertia eu faço nele, depois eu removo o local da enxertia e faço uma nova muda, como já mostrei em vídeo para vocês. Vou deixar aqui no card para vocês darem uma olhada. Aqui também, pessoal, no vaso, esse vasinho aqui, nesse segundo vaso eu tenho um IAC 766, tá? Então eu tenho um galho dele que está indo aqui, ó, folhinha do 766, tá? Folhinha mais redondinha, e tem outro galho dele vindo aqui, ó. Esse aqui é a pontinha do 766. Ele também, tá, pessoal, ele tem uma característica aí de alto vigor. Para mim, pelo menos aí, ele não tem uma boa pega de enxertia, mas aqui na minha região os produtores usam bastante, principalmente com uvas comuns de mesa, como por exemplo a Niagara, tá? Do branco quanto a rosada, e ele se desenvolve muito bem, tá? Tenho também um terceiro porta-enxerto, que é o 420A. Então são os 3 porta-enxertos que atualmente eu tenho aqui no meu sítio em casa, tá? Esse aqui é o 420A, que eu tenho algumas enxertias, tá? Cada plaquinha daquela ali é um enxerto diferente de uma variedade. E esse aqui, ó, é o brotinho dele, ó, do 420A, um bom porta-enxerto também. Lá no terreno dos meus pais eu tenho o Paulsen, tá? Eu vi que ele se desenvolveu muito bem lá, uma hora eu preciso voltar lá também para poder fazer um novo vídeo e mostrar algumas características dele também. Tem uma série, uma playlist, tá aqui no canal, pessoal, que eu falo aí de algumas variedades, copa e porta-enxerto. E eu já trouxe algumas características de alguns porta-enxertos que eu tenho aqui no meu sítio em casa. Vou deixar a playlist aqui em cima para vocês. Mas bem, ao tema do vídeo, tá, pessoal? Existe uma centena de variedades hoje em dia de porta-enxertos para videira que são utilizados comercialmente ao redor do mundo. Aqui no Brasil nós temos alguns mais comuns, tá? Depois vou citar para vocês. Mas há algumas características, tá, pessoal, que são importantíssimas para definir se aquela variedade de videira
pode ser utilizada como um porta-enxerto, tá? Então não é qualquer variedade de videira que você planta um galho e depois enxerta em cima que você vai ter a garantia de um bom porta-enxerto, tá? E aí a gente volta até um pouco no tema. Por que enxertar? Tá? E o porquê enxertar ele vai dar muitos dos elementos que determinam a escolha de um bom porta-enxerto para você fazer a enxertia. Tá? Os porta-enxertos, tá, pessoal, são uma família de videiras. Muitos deles são rústicos, encontrados na natureza. Tá? Então, região da América Central, América do Norte, algumas variedades de videira foram encontradas e selecionadas como porta-enxertos por apresentar essas características, né, que os conferiam esse título de porta-enxerto. Por exemplo, Berlandieri, Riparia, a Vitis caribea, a rupestre, tá? Então tem alguns porta-enxertos muito antigos que eram utilizados muito antigamente quando se iniciou essa prática da enxertia, né? Quando isso iniciou, principalmente lá na França, com a praga da filoxera que quase dizimou aí os vinhedos na Europa. Tá? Então esses foram os primeiros porta-enxertos que começaram a ser utilizados. Mas os pesquisadores, assim como eles desenvolvem novas variedades de uva, então todo ano surge uma variedade nova aí no mercado, né? Uma sugar não sei das quantas, né? Você chega lá no mercado, tá lá de cumbuquinha, sendo vendido até como uva gourmet, a um valor relativamente alto. Então vira e mexe aparece, né, uma variedade nova de videira. Assim como aparece variedade nova de videira, também aparecem novas variedades de porta-enxerto. Tá? E quais são essas características que são buscadas por esses pesquisadores a partir do cruzamento entre plantas? Tá? Esse cruzamento, pessoal, ele é basicamente assim. Você pega o pólen de uma planta, poliniza na parte feminina da outra planta, tá? Faz uma emasculação, tá, da outra planta. Então você tira a flor, geralmente ela tem a parte feminina e masculina. Tá? Então você tira a parte masculina, pega o pólen, que é a parte masculina de uma flor, e poliniza na parte feminina daquela flor que você fez a emasculação, que você tirou a parte masculina. Você isola aquele cacho, né, para nenhum inseto polinizador levar pólen de outra planta, e ali vão se desenvolver as bagas. Eles tiram essas bagas, retiram as sementes, tá? Quando as bagas estão bem maduras, quando as sementes estão maduras, tá? Passam por todo um processo, eles vão plantar essas sementes, deixar elas vingar e depois de alguns anos, com alguns testes, eles vão verificar se aquela planta é uma potencial nova variedade de porta-enxerto ou de variedade de copa. Então, basicamente assim. Tá? E para esses porta-enxertos, né, o que é avaliado ali pelos pesquisadores, pelos institutos de pesquisa, para falar, ó, essa é uma nova variedade de porta-enxerto, ou essa planta é recomendada para uso de porta-enxerto. Tá? Primeiro ponto, tá, pessoal? Ela conseguir conferir uma boa produtividade e qualidade para a variedade de copa que for sobre ela enxertada. Tá? Vigor, então ela ter um vigor legal, então ela ser uma planta assim que denota saúde, que denota assim força, né, nas brotações, que ter brotações uniformes, ter brotações fortes, que tem uma capacidade boa de ganhar um bom diâmetro, ou seja, de ela conseguir ganhar massa, ou seja, os galhos, os troncos, né, ficarem aí com um bom diâmetro, né, de ela ser resistente, pessoal, a pragas e doenças, tá? Principalmente doenças fúngicas e também ao ataque de nematóides, principalmente no solo, que atacam as raízes e muitas vezes sugam ali a seiva dessas raízes e acaba, se não for uma planta enxertada, acaba levando a planta à morte. Tá? Então esse aspecto de resistência a pragas e doenças é um dos mais importantes para você classificar aquela planta como sendo um bom porta-enxerto. Ela ter um bom enraizamento, ou seja, quando você pega ali uma estaca, né, que a gente faz ela por estaquia, você tira um trecho dela, coloca ali no substrato e deixa ela enraizar, tá? E deixa só uma gema ali para poder haver a brotação. Então ela precisa ter um bom enraizamento no local ali que está em contato com o solo. Tá? E esse enraizamento, pessoal, ele pode variar. Tá? Alguns porta-enxertos têm raízes mais superficiais, outras têm raízes mais profundas. Tá? E isso varia também de região para região onde ele é plantado. Tá? Outro ponto também muito importante, pessoal, é a cicatrização. Quando a gente faz a enxertia, vamos pegar um exemplo ali.
Quando a gente faz enxertia, a gente abre uma ferida na planta, né? Então, há necessidade de que haja uma boa cicatrização. Veja um exemplo, aqui eu tenho um 420A, e aqui para mim ele tem uma cicatrização muito bacana, tá? Então aqui eu fiz a enxertia, essa aqui, ó, ia ser Rosa Linda, tá? Que é a Patrícia Dourada, e eu fiz a enxertia dela, aqui o enxerto, e ela teve um ótimo pegamento, e ela teve uma ótima criação de calo ao redor do local da enxertia, né? O que mostra que ela tem um potencial de cicatrização muito bom, tá? Isso é muito importante, principalmente para os viveristas que vão fazer mudas, principalmente aquelas, pessoal, mudas de raiz nua, que você recebe na sua casa ali só a planta, né? Com mais ou menos uns 30, 40 centímetros e as raízes. E aí você planta, né? Faz a rega, faz todo o trabalho de solo e ela vai brotar, tá? Então, a cicatrização é um elemento muito importante também para definir um bom porta-enxerto, né? Outro ponto também, tá, pessoal? A resistência às condições, tá? Tanto climáticas, então ela ser resistente ao frio, ela ser resistente a um local que seja muito quente, a um local que seja muito seco, né? Um local que chova muito, e também, pessoal, condições de solo. São poucas as variedades de porta-enxerto que elas são universais, onde você plantar ela vai bem, tá? Algumas delas vão melhor em solos arenosos, outras vão em solos mais argilosos, outras vão bem em solo até com salinidade, né? Uma terra mais salina, que tenha a presença de mais sal ali naquele solo, solos mais drenados, menos drenados, tá? Então, quanto mais aquela variedade de porta-enxerto suportar as diferentes condições de solo, melhor. Tem porta-enxerto que prefere solo, por exemplo, mais alcalino, o 420A é um caso, tá? Ele gosta de solo com pH mais elevado, né? Então, quando eu faço a calagem aqui, né, no inverno, eu sempre adiciono uma quantidade maior na região dos meus 420A, porque eles gostam de solos mais alcalinos. Então, sabendo disso, eu preciso ter esse cuidado, tá? Outro ponto também, além desses, né, pessoal, é que ela tem uma boa afinidade com as variedades que vão ser sobre ela enxertadas. Então, demora, pessoal, às vezes muitos anos para se lançar uma variedade de videira, até mesmo de porta-enxerto. Geralmente porta-enxerto demora bastante, porque a quantidade de pesquisas que são feitas são muito grandes. Então você tem que pegar ali várias plantas daquela nova variedade de porta-enxerto, tá? E fazer várias enxertias sobre ela. Então pegar uma centena de variedades ali, de videiras de variedade Copa, que sejam comerciais, tá? Que sejam bem aceitas no mercado, tanto para mesa, quanto para processamento, para fazer uva passa, para fazer vinho, para fazer suco, e fazer várias enxertias sobre essas plantas e verificar a afinidade deste porta-enxerto com a variedade que está sendo enxertada. Existem casos, tá, pessoal, que não há aceite. Às vezes você vai plantar uma variedade sobre determinado porta-enxerto e a muda não vai para frente, tá? Isso pode acontecer. Então precisa ser feito muitas pesquisas, e às vezes, pessoal, é o motivo que algumas pessoas recebem material de videira para fazer enxertia num porta-enxerto dela, e às vezes naquela variedade a pessoa nunca consegue sucesso na enxertia, ou quando há pega na enxertia, depois de um tempo a planta definha e morre, tá? Geralmente no local do enxerto, porque não há afinidade, porque não cola o local da enxertia. Esse aqui eu coloquei dois, ó. Enxertei um aqui e um aqui, ó. Patrícia Preta, no 420A. Teve boa aceitação, ó. Boa formação de calo, boa cicatrização, e a planta tá aí bem, tá saudável. Poderia ser que uma outra variedade, pessoal, eu não tivesse sucesso, ela não fosse bem, tá? Uma coisa que eu vi, por exemplo, do 420A, aqui pra mim, a Vitória não vai bem nele, tá? Geralmente ela não aceita muito bem a enxertia da Vitória. Existem, pessoal, outras características também são levadas em consideração, tá? Mas é mais uma questão assim, tanto biológica,
tá? Mas a gente não precisa entrar em detalhes, mas esses são as principais características, tá? Aqui, por exemplo, eu tenho 3 plantas no 572, as 3 foram muito bem, tá? A Máximo e a Cabernet Franc vão bem em produção no 572. No entanto, tá? Ó, o exemplo da questão da afinidade. A planta cresceu, tá forte, tá saudável, só que ela tem uma produção muito pequena no 572, a Sauvignon Blanc. Então, apesar de haver afinidade, não há boa produção. Então, essa seria uma variedade de copa que seria interessante eu enxertar em outro porta-enxerto, tá? Como eu tenho o Paulsen, eu vou tirar material esse ano daqui e vou fazer teste de enxertia nele lá. Se eu ver que vai melhor, eu troco a variedade dessa videira. Então isso às vezes acontece, tá, pessoal? Às vezes a gente faz ali uma enxertia, mas há a afinidade, né? Mas não há boa produtividade, tá? Então essas, pessoal, são algumas das principais características que são avaliadas para determinar aí um bom porta-enxerto e para ele poder ser classificado como porta-enxerto e vendido, tá? Como tal. Existem muitos porta-enxertos, tá? Disponíveis no mundo. Alguns mais famosos, principalmente aqui no Brasil, né? No estado de São Paulo, é muito utilizado, né? O 572, o 766, que são variedades do IAC, tá? O 313 também é bastante utilizado, mas algumas delas, através de pesquisas, tá, pessoal, e muitos testes, foi verificado que algumas vão melhor em algumas regiões. No sul do Brasil, pessoal, o SO4, o Paulsen vão bem. Tá? Aqui no Sudeste, 766, 572, o 313, o Paulsen também vai bem, o 420A vai bem também. E no Nordeste, pessoal, hoje a gente já encontra bastante material, principalmente de trabalho que a Embrapa, do semiárido, tem feito lá. Tá? O SO4 vai muito bem, o Harmony vai muito bem, o 313 do IAC vai bem, o 572, 766, tá? Eles vão indo muito bem no seu desenvolvimento. E, pessoal, esses são até os mais comuns, tá, de a gente encontrar. É muito difícil a gente encontrar, por exemplo, um viverista que enxerte hoje em dia uma variedade copa numa Vitis berlandieri, numa Vitis riparia, né, numa Vitis caribeia, na rupestres, tá? Então é muito difícil, porque são porta-enxertos mais rústicos, vamos dizer, tá? Esses mais novos, como o 766, o Paulsen, 420A, o Harmony, o 313, 571/6, todos eles são resultados de cruzamento de variedades de porta-enxerto. Tá? Então, naquelas pesquisas fazendo cruzamento, né, ali com pólen, tal, parte masculina e parte feminina, né, foram feitos testes durante anos até se determinar que aquele era um porta-enxerto com alta sanidade e bom potencial comercial. Se vocês forem, pessoal, nos sites tanto do IAC quanto da Embrapa, vocês encontram muitas informações sobre os porta-enxertos. Eu vou deixar na descrição, como sempre, eu deixo várias informações, tá na descrição de cada vídeo nosso aqui do YouTube. Vou deixar o link tanto do site da Embrapa, que fala sobre os porta-enxertos, quanto do IAC, que fala de alguns dos principais porta-enxertos que são utilizados comercialmente aqui no Brasil. Tem alguns que são utilizados fora também. Maravilha, meus amigos? Espero que tenham curtido aí o conteúdo deste vídeo. Dúvidas, pessoal? Sugestões? Manda ver lá no campo dos comentários, ou também lá no nosso Instagram, que agora nós temos um Instagram, é só procurar lá o @meusitioemcasa, e também, pessoal, através do nosso e-mail, meusitioemcasa@gmail.com. Meus amigos, forte abraço, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo, aqui no Meu Sítio em Casa.